Boa tarde, pessoal. É engraçado, né, falar sobre formação em design e tecnologia da cena, já que o meu percurso, né, é o contrário. Eu estudava teatro e fazia curso de engenharia. E o teatro é que sempre me encantava, é o que me levava, né, em frente, né, que me motivava. E eu precisava de um curso, né, descobrir um curso que pudesse me auxiliar na minha formação, já que em Belo Horizonte não tinha um curso superior de teatro, né? Em Belo Horizonte tinha um curso técnico muito bom, que foi o que eu formei, né, que é o Teatro Universitário do UFMG. E eu sentia que a engenharia não estava batendo comigo dentro daquele universo, e eu queria um curso superior que me desse alguma formação que eu pudesse utilizar dentro do teatro. E uma utilização técnica, né, porque eu gostava muito das áreas técnicas da cena, né, que é cenografia, iluminação, figurino, né, som. E dando aula de teatro no Cefet MG, eu me deparo com minhas alunas, né, meus alunos, com um folder da FUMA, Fundação Mineira de Arte Aleijadinho, falando sobre o curso de Desenho Industrial, Habilitação em Projeto de Produto. E eu falei assim, gente, é isso. Eu creio que é isso, eu acredito nisso. E nisso, entrei no curso de design, hoje em dia, né, mas era um curso de desenho industrial. E nesse curso, né, eu já entrei nele, saindo de uma engenharia, já com um pensamento, com um foco do que eu queria daquele curso. Né, não tinha professor ruim, não tinha professor bom, todos os professores me forneceriam alguma informação que eu poderia utilizar, né, dentro do teatro. E meus projetos todos, em todo o período que eu fiz o curso, era um curso de 5 anos na época, né, todos os projetos que eu desenvolvi em sala de aula, nas práticas projetuais, eles eram todos focados com um pezinho ali no teatro, na expressividade, na comunicação, nos elementos de comunicação, nesse tipo de estrutura. E isso sempre me inquietou sobre esse percurso formativo, né? Onde ele começa, onde que ele se estabelece, né? E como você ir para uma área técnica da cena, né? Da tecnologia da cena, né? Através de um curso de teatro, através de um curso de design, né? E eu estava com esse percurso meio pretendido na minha cabeça, mas eu via que as pessoas que faziam teatro, elas não sabiam onde adquirir informações, conceitos, né, instrumentações projetuais para poder atuar nessa área. O que a gente via de cenógrafos, tudo bem, tinha muito arquiteto, né? Mas na área de iluminação cênica, na área de sonoplastia, na área de figurino, né, você teria artista plástico, né, que atuavam nessa área, né, pelo menos na área de figurino e cenário também, mas na área de música teria que ser um cara da música. E na área de iluminação, era um vago. Então, era alguém que fazia teatro, e que começava a experimentar ali alguma coisa, e, de repente, já era chamado, aí começava a aprender por conta própria, se colava em um mestre, aí virava aquele jogo de mestre-aprendiz, né, e sem uma formação projetual mesmo na área. Né, e, como designer, isso me incomodava e me chamava bastante atenção. Falei assim, vamos discutir isso, né, vamos pensar isso. E esses anos se passaram, né, os únicos cursos que tinham uma formação de tecnologia da cena em Belo Horizonte eram cursos livres, né, não tinha nenhum técnico, né, hoje em dia até tem um curso técnico com o Cefart no Palácio das Artes, mas não existia uma formação técnica, uma formação superior nessas áreas. E dentro dessa minha atuação no mercado, como designer, né, com um pensamento projetual, né, eu ficava me questionando como que eu poderia estabelecer essa comunicação entre o mercado e a academia. Né? E em 2020, né, eu cheguei a fazer um mestrado falando sobre as relações entre o teatro e o design.
E em 2020 eu entrei no doutorado com esse foco. Falei assim, eu quero falar sobre um percurso formativo em tecnologias da cena para um curso de design. E peguei o curso nosso, né, na escola de design com esse enfoque, com essa análise. Né, e é interessante que já foi falado aqui, né, do novo projeto pedagógico da época, né, que tinham entrado, né, no curso de design da escola. E agora nós temos um novo projeto pedagógico, um outro projeto pedagógico, e esse novo projeto pedagógico que está em ação hoje, que está sendo utilizado, ele tem uma abertura enorme para esse tipo de atuação, né, para qualquer tipo de atuação, para que o aluno crie, né, para que o estudante crie o seu percurso dentro do curso em todos os 4, né, cursos de design que são ofertados na escola. O design de moda, o design de produto, o design gráfico, o design de ambiente. Então, no meu doutorado, eu estou me focando nisso agora, né, de estabelecer qual seria, por exemplo, o melhor dos 4 cursos para fazer um desenho técnico, qual seria o melhor dos 4 cursos para fazer uma semiótica, qual seria o melhor dos 4 cursos para fazer uma disciplina de percepção, né? Qual seria esse caminho melhor a ser cumprido e como que a gente poderia auxiliar o aluno que quer atuar nessa área, né, a seguir um percurso mais fácil, sem os perrengues que a maioria de nós passamos, né, quando entramos nesse mercado, como quisemos atuar nesse mercado. Entrevistei muitos profissionais da área, né, muitos designers e muitos não designers, né, e eles se colocavam nesse tipo de posição, né, quais seriam os conteúdos essenciais dentro do design que poderiam auxiliar, né, qual que seriam o caminho, né, melhor de aprendizado. Nada dispensa a prática, isso a gente percebe claramente, né. Você quer fazer algo no teatro, uma academia, um curso superior, né, ele vai auxiliar bastante numa série de conhecimentos amplos, né, sobre o mundo, que vão te dar um repertório muito grande para atuar na área. Mas, se você não tiver interesse nessa área específica, que é no teatro, né, não é um curso que vai fazer você atuar nela, né, não é esse o caminho, né. E junto com o meu doutorado, né, eu e alguns colegas do Cefart, né, do curso de formação em tecnologias da cena do Palácio das Artes, né, montamos um fórum de formação em tecnologias da cena, que é para discutir exatamente esse tipo de formação. Fizemos 4 edições do fórum, esse ano a gente não fez, mas possivelmente vamos fazer o ano que vem, né, vamos pular um ano. Nós fizemos 4 edições desse fórum e foi muito rico esse aprendizado, né, de pessoas comentando sobre essa questão, né, do curso superior, do curso técnico, né, do curso livre. E o curso superior, ele não é superior porque ele é superior a alguma coisa. O curso superior, ele tem uma diretriz diferenciada de um curso técnico. Ele tem uma diretriz diferenciada de um curso de formação livre. E o curso superior também tem seus limites, né? Você não sai de lá um profissional pronto. Não existe isso. O profissional pronto, ele vai estar, depois que ele entrar no mercado, atuar e ver outras necessidades que o mercado está exigindo dele. Né? Não existe o curso perfeito que fala assim, nossa, fiz esse curso, eu tenho um emprego. Né? Não é isso, não é por aí. Entendeu? Então, assim, o curso, ele vai te dar a instrumentação, ele vai te dar a formação. E não é porque você terminou um curso superior que você não precisa fazer novos cursos, inclusive cursos básicos. Né? Você não precisa fazer cursos livres. Né? É um processo de formação continuada, que ele não para. Né? Nós estamos no boom de tecnologias, né? Hoje em dia. Se eu parasse de estudar tecnologias quando eu formei em design lá em 1997, né? Gente, eu estaria completamente fora do mercado, né? Eu tive que me atualizar, tive que correr atrás de uma série de informações, né? Eu falo assim que
em determinado ponto, até a pandemia ajudou a eu sentar no computador e falar, eu preciso voltar a estudar, eu preciso voltar a fazer alguma coisa, né, focada de novas instrumentações. Aí fui aprender a fazer videomapping, fui aprender novas tecnologias que eu não estava habituado com elas, né, eu não sabia lidar com elas. Então, assim, é um processo contínuo de aprendizado. Né? Então, assim, não existe um curso superior que vai dar. E essa é o foco do meu doutorado agora. Né? E eu, dentro desse doutorado, eu resgato a minha trajetória também. Né? Eu resgato essa minha trajetória de ter saído de um curso de design, sendo um artista de teatro já, tendo saído de um curso de teatro, entrado no curso de design, saído no curso de design, montado, acredito eu, porque eu não tinha conhecimento na época, a primeira empresa, né, em Belo Horizonte de criação de cenografia para cena. Não existia empresas disso nos anos 90, não se pensava nisso. Né, de uma empresa de cenografia para cena, né, a gente tinha ID3 Design, que a gente trabalhava nas 3 áreas, iluminação cênica, cenografia e design gráfico para espetáculos. Né, a gente não trabalhava com figurino. Mas a gente tinha parceiros de figurino que a gente indicava, mas a gente não trabalhava. Era eu e meu sócio, o Heleno Policeni, que também tinha formado como design, e não era do teatro. Então, assim, aí tem um paralelo, que ele não era do teatro e ele foi entrar para o teatro, né, para o caminho do teatro, através de me conhecer uma atriz do meu grupo, namorar com uma atriz do meu grupo e começar a fazer teatro, entendeu? Assim, ele se apaixonar também. Hoje ele é um diretor de arte, né, faz cenografia para parques de diversão, faz outros tipos de atividade. Ele deixou o teatro, mas ele foi para o cinema, né, foi para outros caminhos que a cenografia possibilitava, né, essa estrutura do design efêmero, de eventos, etc. Né? E isso foi sendo apresentado, né, como que esses novos caminhos dentro das tecnologias da cena também foram sendo desenvolvidos. Né? Não se falava em design efêmero, né? Isso não era uma linguagem, né, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Né? Isso é uma linguagem muito nova. Né? Você tinha eventos, né? Então, assim, e basicamente você não tinha designers nesse campo, né? Eram pouquíssimos designers nesse campo. Né? Você ia ter ali, né, arquitetos e aí artista plástico e não tinha um profissional exato desse conteúdo, né, desse tipo de atividade. Né? E foi realmente um desafio mesmo, tentando descobrir isso, etc. e tal. E é essa necessidade minha de tentar passar isso para os estudantes. Né? Eu queria transmitir esse tipo de informação, queria passar esse conteúdo que eu aprendi. Aí eu realmente me descobri na academia. Né? E na academia, sim, é o local que eu quero ficar, é o local que eu quero atuar. Ainda estou no mercado, ainda faço vários espetáculos de teatro, né, como cenógrafo, como iluminador, né, e agora, né, há pouquíssimo tempo, né, por causa do novo curso de design de moda da Escola de Design, né, que é o curso mais recente nosso, né, tem 4 anos só que ele foi criado, né, a diretora da escola, né, a professora Heloísa, me convida para ser o professor da disciplina de figurino. Eu falei assim, meu Deus, eu não sou figurinista. Como é que eu vou ser professor da disciplina de figurino sem ser figurinista? Né? Eu não sei desenhar um rabisco, um croquis de roupa. Entendeu? Eu não sei fazer isso. E aí foi o justificativo da professora Heloísa, falando assim, não, mas você é do teatro. Eu falei assim, Heloísa, nada se resume a simplesmente ser de uma área para você atuar em outra, entendeu? Assim, o teatro tem os seus segmentos, embora todo o trabalho no teatro seja colaborativo, todos os criadores, técnicos, né, tecnologias da cena, trabalham em conjunto ali num sistema cooperativo, né, são áreas distintas de criação e que um tem que respeitar o outro, né, e nesse entendimento. Mas eu falei assim, não, então tá, vai ser um desafio, né? E a primeiro dia de aula, né, quando eu abro essa disciplina, uma disciplina optativa, né, eu abro com os alunos e falei assim, eu não sou figurinista.
Vamos começar por aí. Eu não sei desenhar roupa. Eu não sei desenhar figurino. Mas vocês sabem. Vamos caminhar por aí? Que vocês sabem desenhar roupa? Que vocês sabem desenhar figurinos? Vocês têm que entender o conceito de figurino. O que é um figurino, para que ele serve e quais as suas funções. Né? E eu vou estar aqui como um coordenador do desenvolvimento do projeto de vocês, crítico, que é aquele que é o diretor de teatro pelo qual vocês vão ter que fazer o figurino. Eu vou cumprir esse papel de ser o diretor, de falar assim, não gosto disso, por causa disso, disso, disso. Só que eu vou ter mais instrumentação para não falar simplesmente gostei ou não gostei. Eu vou falar sobre questões técnicas, práticas que um figurino deve ter por ter uma vivência de 35 anos de teatro. Né? Eu sei o que um figurino deve vestir, como ele deve cair, o que ele deve aparentar. Né? O figurinista ele é o profissional da cena mais ligado ao ator. Né? Às vezes tem uma autora inglesa que fala, duas autoras, Breston e Schaeffer, que elas falam que o figurinista ele é como um médico, porque é o único das tecnologias da cena para o qual o artista tira a roupa. Tire a roupa. É um choque. A primeira coisa que você faz assim, tire a roupa. Como assim? Não, eu preciso ver seu corpo, eu preciso saber quais são as suas medidas, quais são as estruturas. Imagina a falta de intimidade que isso pode provocar. Entendeu? E ao tirar a roupa, o figurinista ele vira um psicólogo. Porque ele começa a ver a pessoa reclamar, é porque eu não gosto desse negócio aqui meu, dessa modelo da minha cintura, aí eu estou gordinho, estou com barriga, eu estou não sei o quê. Assim, e aí, sim, fazer com que o artista entenda o que é uma criação de figurino, o que é uma estrutura da criação desse figurino, né, que é o personagem e não o ator que está vestindo. Né? Não é para o ator, às vezes é para o ator ficar bonito, sim, tem galãs, tem coisa, tem que ficar bonito. Mas às vezes não é para ficar bonito, porque não cabe no personagem ficar bonito. Né? Então, assim, aí ele tem que ser, né, psicólogo, explicar, não é você, é o personagem, isso vai valorizar a estrutura criativa do seu personagem. Né? Ele tem que elaborar muitos conceitos, as estruturas, e é isso que eu passo para os alunos. Né? É isso que eu tento passar. Né? E a gente está, inclusive, né, no Congresso de Moda, apresentando o espetáculo Toró, né, do Shakespeare, que é uma criação de figurino dos alunos, entendeu? Eu coloquei os alunos todos para fazer o figurino do espetáculo. Né? Eu chamei um figurinista de fora, sim, uma pessoa que é realmente com até mais anos de mercado que eu, que é um figurinista famoso, né, que é uma pessoa que eu confio muito, que é o Alexandre Cola. Eu falei assim, olha, você quer ser meu colaborador nesse projeto, né, da disciplina? Né, porque na academia tem determinadas regras. Né? Então, assim, a gente inicia como uma disciplina, a partir do momento que conclui a disciplina, você passa as notas, você desenvolve um projeto de extensão, que é esse de confeccionar para o mercado. Né? Na disciplina mesmo, a gente não trabalha com isso. Né? A disciplina, a gente trabalha com o processo de criação muito mais conceitual, entendimento, né, do texto, do conceito, da proposta. Né? E a partir do projeto de extensão, aí sim, o figurinista de fora entra como um colaborador e ele já dá questões muito minuciosas, técnicas, né, de que o zíper fechar de uma maneira, qual zíper comprar, qual renda, qual a melhor coisa. Né? Então, assim, é um trabalho que a gente faz colaborativamente mesmo. Né? Ele continua sendo figurinista do espetáculo, né, como colaborador assim, da companhia, ele continua sendo um figurinista da companhia, só que o figurino é de criação coletiva do grupo de alunos que entraram nesse projeto. Né? E isso eu percebo que, por exemplo, tem alunos, né, que a gente está formando que já estão no mercado mesmo, entendeu? Assim, e nessa pesquisa minha de doutorado, percebe como faltam profissionais no mercado, como faltam profissionais no mercado nessas áreas técnico-criativas, porque não tem formação específica
dessa área, né, profunda nessa área. Né, o que o Palácio das Artes consegue, né, formar são muito poucos ainda. Entendeu? E muitos poucos têm esse ânimo, né, essa coisa de entrar no mercado de cênico, né, cinema, comercial, televisão, teatro, ópera, etc. Então, assim, há muita demanda. Né? Como é que está meu tempo? Tá, só uma coisa. Né? Só falando sobre isso, né? Sobre essa demanda do mercado, nos últimos anos, né, a gente já teve até um mercado maior, né, falou da pandemia, realmente aconteceu isso, a pandemia foi realmente um baque, principalmente para o setor de eventos, que assim, morre, né, morre setor de eventos, vai reunir pessoas, pronto, acabou. Então, assim, não tem evento. Né, é impossível ter evento. Aí a gente criou muito evento virtual, mas, assim, basicamente não tem evento. Né, não teve espetáculo. Né? Quando a gente retoma devagarzinho, era uma cadeira sim, uma cadeira não, uma cadeira sim, uma cadeira não, todo mundo de máscara, dentro do teatro. 3 meses, bum, de infecção. Fecha os teatros todos de novo. Né? Então, fechou os teatros todos de novo. Então, assim, aí teve uma questão muito forte disso. Mas, logo depois, isso foi sendo recuperado, realmente foi sendo recuperado. E a gente tem uma média, nos últimos 3 anos, de 100 espetáculos inéditos sendo feitos em Belo Horizonte. Quem que são os cenógrafos figurinistas disso? Onde eles estão? Quem são eles? E o fórum discutiu isso. Não. Você vai ter ali 10 figurinistas, 15 figurinistas. Hã? Quem não é profissional da área. Quem não é profissional da área. Tem várias coisas. Tem questões de companhias que têm... que não tem realmente verba, né, monta na cara e na coragem, aí um dos atores desenvolve figurino, um dos atores faz o cenário, eles fazem a coisa no trabalho colaborativo, porque não tem dinheiro, né, existe essa questão. Mas também existe um desconhecimento mesmo. Entendeu? Porque não adianta o mercado também existir se esse mercado ele não se mostrar, ele não se pronunciar. Os profissionais desse mercado, eles não se pronunciarem. Eles não estarem ali falando, olha, precisa de figurinista, precisa de cenógrafo. A área que mais consegue fazer esse nicho de mercado são os iluminadores. Os iluminadores conseguem. Né, o pessoal da graxa, eles conseguem. Você não entra num teatro desse aqui, sem um técnico de som e um técnico de luz. Você não entra. Então, você tem que estar lá com um planinho, mapa de luz montado, rider de som, rider de palco, tem que estar lá tudo montado, você não entra. Foi engraçadíssimo, que eu cheguei aqui, né, aí, assim, eles me conhecem, né, eu conheço a maioria dos técnicos de Teatro Belo Horizonte. Aí eu falei assim, ô Yuri, você não trouxe técnico de som, não? Eu falei assim, tinha que trazer um técnico de som, gente. Tinha. Tinha. Como eles seguram, entendeu? E aí sim você vai ter técnicos de luz, técnicos de som, né, brigando, politicamente brigando, entendeu? Pedindo pauta na Aldir Blanc, para projetos de cenógrafo, projeto de técnicos, projetos de... E é assim, entendeu? Então, não adianta ter a demanda, você sabe que tem, mas se os figurinistas não se mostrarem, os cenógrafos não se mostrarem, né, que isso é necessário, que um sindicato de artistas não está lá fiscalizando, formando, lógico, assim, isso vai sempre acontecer. Sim. O que eles falam da minha tese, que eu ainda não terminei, gente, ainda não terminei minha tese eu defendo, era para defender agora em outubro, não dei conta, pedi 6 meses, devo defender em março. Mas o que eles... o que a banca de qualificação comentou, falou assim, Yuri, o povo não sabe disso. Eu falei assim, não sabe. E é isso, por isso que eu estava querendo falar sobre isso.
Era por isso que eu queria falar sobre isso. Né? As pessoas não sabem nesses dados. E como é que eu consegui esses dados? Gente, pega o folheto da campanha de popularização do teatro, que são 150 espetáculos lá, entre inéditos e reprises. Esse ano vai ter quase 200 espetáculos lá, talvez até mais que 200, porque tem uma comemoração de aniversário da campanha. E está lá, lê. E eu olhei todos lá, os 200, os 150 de anos atrás e de agora, baixando todos, né? Eu conheço o pessoal do sindicato também, dos produtores, eles me mandaram tudo, né? Me mandaram qual é o público, me mandaram tudo isso, todos esses dados. E está lá. Você vai lendo atores, produção, diretor. Uai, cadê o cenógrafo? Cadê o figurinista? Cadê o iluminador? Cadê, sabe, tudo? A maioria tem iluminador, é o que eu falei. Os iluminadores, eles têm um mercado aí na mão, entendeu? Assim, segura. Mas é isso, assim, né? Existe o mercado, existe essa possibilidade de atuar nas tecnologias da cena, só que não tem uma formação, entendeu? E também não tem uma visibilização, né? Visualização, como é que seria o termo para isso? Né? Uma visibilidade, né? Para isso. Então, assim, é uma coisa que o fórum tem tentado discutir, né? Tem tentado discutir sobre isso. Né? Mas aí entra também políticas públicas, entra uma série de outros detalhes também que às vezes escapam à nossa questão. Né? O salário de um professor nosso já é ruim, entendeu? Assim, como professor de uma universidade pública, né? Já é ruim, né? Um mestre, né? Doutor, já é ruim, imagina para um professor do Cefart. Entendeu? O salário do Cefart. Quando eu vi o salário do Cefart, eu falei, não, vocês estão brincando aqui, né? E, nossa, foi uma guerra aqui em Belo Horizonte, assim, quando a gente viu o edital chamando o salário do Cefart. Né? R$ 1.200 mais bolsa. Professor de 30 horas. Eu falei assim, como é que é? Assim, R$ 1.200 mais uma bolsa, entendeu? Porque não pode colocar, não sei o que, tal, com condição de verbo. Tá, então eu falei, tem políticas públicas na história, né? Então, assim, então é uma outra coisa. Mas está faltando profissional na área. Está faltando profissional na área porque, a partir que tem um profissional na área que mostra serviço, que mostra competência, que mostra estrutura, você começa a divulgar um determinado setor que você precisa desse profissional. Né? E pode voltar a ter, que teve uma época que isso foi obrigatório, só se participava da campanha de popularização do teatro quem tinha um DRT, que é um registro profissional da área. Está faltando mais profissionalismo na área? Tá faltando. Não é essa a questão. Assim, eu não acho que... Eu também não gosto de falar da questão do teatro amador, né? Assim, porque há um termo pejorativo sendo utilizado nisso. Né, do amador. Eu falo que eu faço teatro amador porque eu amo o que eu faço, entendeu? Assim, e raríssimas vezes eu ganho dinheiro com isso. Né? Eu estou falando agora, atualmente, eu não ganho dinheiro com isso porque eu sou um concursado numa escola pública, entendeu? Eu desenvolvo projetos muito mais no meu prazer, entendeu? Assim, então, se eu fosse dedicação exclusiva, eu nem poderia, inclusive, desenvolver nenhum projeto. Né? Por isso que eu queria falar por último. Deveria sim. Porque o que cai é isso, você falou assim, cai esse amadorismo, ou seja, a falta de um profissional especializado na área, porque às vezes há um desconhecimento mesmo. Entendeu? Você sabe que para montar uma luz, você precisa, para subir aqui, ó, nessa escadinha aqui, você precisa fazer um curso de segurança com aval do Corpo de Bombeiros, senão você não sobe na escada. Então, você tem que contratar técnicos específicos que têm esse curso. Agora, tem isso também. Então, assim, por isso que eu falo que o pessoal da iluminação, eles estão bem mais adiantados, por incrível que pareça. Né? Com essas exigências. Mas é isso, já estourei muito meu tempo, eu comecei a responder pergunta, né? Eu mesmo tinha falado, não, gente, não vamos fazer pergunta não, porque a gente tem que ser rápido. Mas é isso, gente, agradeço, obrigado, é só mostrando um case mesmo meu, na minha experiência.